majestade de nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oi. Boa noite, irmãos. É com muita alegria que nos reunimos mais uma vez, depois aí de bastante tempo, sem os encontrões da UMOB, podemos nos reunir dessa forma online, mas é uma bênção podermos nos reunir, ainda que dessa forma, possamos cultuar ao nosso Deus desse modo. Sabemos que não é o modo ideal, gostaríamos de estarmos juntos, podermos estarmos presentes com os nossos irmãos e amigos, mas também é uma bênção podermos cultuar a Deus dessa forma durante esse tempo. Então, a UMOB tem esse propósito de fazer essas reuniões online, pelo menos até podermos nos reunir novamente, e temos o propósito de colocar a nossa programação do ano em dia, né? Sabemos que tínhamos aí toda aquela programação, as mensagens que tínhamos programado, que possamos tratar de cada um desses assuntos que nos propomos durante esse ano dessa forma. Então, a programação que vamos ter durante esse tempo será louvores, iniciamos com mas vamos dar continuidade ao tempo de louvor. Teremos um relatório missionário com o pastor Isaías, que estará apresentando o projeto Lusofonia. Teremos mais um tempo de louvores, teremos uma pregação com o seminarista Clemilson, teremos um tempo de avisos, uma dinâmica, teremos aí 3 perguntas sobre a mensagem que o
o Seminário Chacalém Mills trará, e teremos também alguns brindes aí para os irmãos que acertarem primeiro essas perguntas aí no chat do YouTube. E encerraremos com um tempo de louvor. Então, essa é a nossa programação de hoje. Vamos orar para darmos continuidade a esse tempo. Senhor nosso Deus, grandioso Pai, agradeço a Ti, ó Pai, por Tua graça e misericórdia, pelo que o Senhor nos proporciona, pela Tua palavra, ó Pai, que nos consola, que nos conforta em tempos difíceis, que o Senhor, ó Pai, possa estar sempre abrindo os nossos olhos para a Tua palavra, entendermos os nossos tempos, o tempo que temos passado, e que possamos, ó Pai, honrar o Teu nome por meio de nossas vidas em tempos difíceis. Te peço que o Senhor abençoe esse tempo que teremos de louvor, de cânticos, relatório missionário, de pregação, que possamos estarmos atentos e honrar o Teu nome, ó Pai, por meio de cada um dessas programações, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando a cada um que está ouvindo também em suas casas, assistindo, que o Senhor, ó Pai, esteja preparando a cada um, aos corações, ó Pai, para estarem recebendo a Tua palavra e estarem Te louvando, ó Pai. Te agradeço desde já por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te peço essas coisas em nome do nosso Salvador e Senhor Jesus. Amém. Boa noite. Iremos dar continuidade à nossa programação, cantando a música que tem por título O Temor ao Senhor. Tudo que é puro, tudo que é amável, se algum louvor existe, alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso coração, pois a Deus devemos agradar. Falsas amizades, prazeres carnais, brincando com a vida sem me importar, e vivendo alimentar minha satisfação, com paixões que ferem o coração. Forte eu não sou, mas com o Senhor estou. Devo entregar a minha vida e mostrar gratidão. Devo clamar a Ti o perdão. O temor ao Senhor é o princípio do saber. Satisfazendo os meus desejos eu não vou crescer, não vou brilhar, vou apagar a luz que Deus me deu para resplandecer. Observando as escrituras que eu vou sentir, que é o pecado que me leva para longe de Ti. Devo lutar para vencer o egoísmo que habita em meu ser. Tudo que é amável, se algum louvor existe, alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso coração, pois a Deus devemos agradar. Falsas amizades, prazeres carnais, brincando com a vida sem me importar, e vivendo alimentar minha satisfação, com paixões que ferem o coração. Forte eu não sou, mas com o Senhor estou. Devo entregar a minha vida e mostrar gratidão. Devo clamar a Ti o perdão. O temor ao Senhor é o princípio do saber. Satisfazendo os meus desejos eu não vou crescer, não vou lutar, vou apagar a luz que Deus me deu para resplandecer. Observando as escrituras que eu vou sentir, que é o pecado que me leva para longe de Ti. Devo lutar para vencer o egoísmo que habita em meu ser. O próximo cântico é o corinho que tem por título Conheci o Mundo Mal.
seus ardis, me arrastei no lamaçal, tudo isso porque quis saber mais que qualquer um, construir algum amor, onde a paz pudesse ser a verdade pra eu crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Agora sim a clareza de Jesus, foi das trevas que eu vi, encontrei-me com a luz. Hoje quero sim saber do meu Mestre Salvador, quero dar-lhe meu louvor, eu só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. Antes de passarmos para o relatório missionário, iremos cantar mais um cântico que se chama Da Vida o Melhor.
sacrifício, verbo em carne, rei, para nós ele é a vida melhor, nosso mover e existir, paraíso aqui, só a Ele entregar o princípio e o fim do universo, Rei do mundo, a luz. Amém. Olá, jovens, tudo bem? Eu estou aqui para lhes apresentar e lhes convidar a participar de um projeto de engajamento missionário. Esse projeto se chama Lusofonia. Ele visa, como o nome diz, abençoar os países de língua lusófonas, ou seja, os de fala portuguesa. Temos o Brasil na América do Sul, temos Portugal na Europa, nós temos Timor-Leste na Ásia e nós temos 5 países em África. Então, nós temos procurado fazer um ministério que ajude o Evangelho de Cristo a se espalhar, a ser plantado, a amadurecer nesses países. E você pode participar de uma maneira que é relativamente descomplicada. Como é? Você se compromete a orar diariamente, colocar nas suas orações, pelo menos 1 minuto das suas orações diárias serem por esse projeto, por esses países. E você se compromete a contribuir pelo menos com R$1 por dia ou 30 por mês para abençoar projetos nessas nações. Se você quiser topar o compromisso, a gente lhe inclui no grupo de WhatsApp com esse mesmo nome, Lusofonia, e aí você vai acompanhando, sabendo o que está acontecendo, quais são os desafios. Então, o desafio está lançado. Nós precisamos, gostaríamos, temos lutado e com ousadia queremos chegar ao número de 1.000 pessoas participando do projeto. Isso nos dará um volume de mais ou menos R$30 mil por mês, o que nos permite fazer bons projetos nesses países, além de viajar para eles para ajudar a desenvolver esses projetos, como apoiar a plantação de igrejas, apoiar igrejas que estão fragilizadas e também a oferecer treinamento para obreiros nessas nações, socorrer obreiros nessas nações. Então, não é difícil fazer isso. R$1 por dia, 1 minuto de oração, não é complicado. Se nós nos juntarmos, nós conseguiremos ir realmente longe. Também esperamos que desse grupo, uma boa parte desse grupo, se envolva nessas idas, nessas viagens a esses países. Então, que tal participar desse projeto? Aguardo o seu contato. Fale comigo pessoalmente. Me achei pelas redes sociais, Facebook, Instagram. Pergunte a quem sabe meu WhatsApp e será um prazer recebê-lo nesse grupo também. Um abraço a todos, que Deus vos abençoe. Pois bem, dando continuidade ao nosso momento de louvor, iremos cantar uma canção que se chama Canção dos Filipenses. Tudo que for verdadeiro,
honesto e justo. Tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão. E assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Tudo o que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão. E assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. A paz que só Deus nos pode dar sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Amém. Dando continuidade, iremos cantar mais uma canção que tem por título Redenção. Estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso libertar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. Já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar.
graça e paz nos revelou. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livrar. O teu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me perdoou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Gostaria agora de convidar o seminarista Clemilson, que será o preletor da noite. Boa noite. É uma alegria e uma responsabilidade muito grande falar para jovens sobre um assunto tão sério, um assunto tão pertinente nas Escrituras e que talvez, sem dúvida, não tenha sido um assunto popular. Nós não acordamos, vamos tomar o nosso café e estamos conversando a respeito de pecado. Essa conversa não está na nossa rotina. Dificilmente nós refletimos a respeito do grande mal que ele pode nos causar e de suas eternas consequências. Mas hoje, gostaria de atentar um pouco mais para esse tema e falar a respeito do reconhecimento do pecado. O que Deus pode usar como meio para que a gente possa reconhecer o pecado e para que a gente possa também ser instrumento para que outros possam reconhecer os seus pecados e correr para os braços do Pai, buscar redenção em Jesus Cristo. Convido você a abrir sua Bíblia para o segundo livro de Samuel, capítulo 11.
segundo livro de Samuel, capítulo 11 e também o capítulo 12. Eu peço que você abra no capítulo 11, mas nós vamos nos deter muito nesse capítulo. A reflexão será muito mais no capítulo 12, mas é bom nós entendermos o que está acontecendo na vida de Davi e como isso vai afetar a sua vida, trazendo grandes consequências para a mesma. Segundo Samuel, capítulo 11 e também o capítulo 12. No capítulo 11 de 2 Samuel, nós temos o retrato de um grande homem de Deus cometendo um dos seus grandes erros. Nós temos Davi, onde ele deveria estar na guerra e não está, como o rei de Israel. Ele está em casa à tarde, passeando no palácio e ver uma mulher bonita e começa a desejar essa mulher. Ele colhe informações a respeito dessa mulher, é advertido que essa mulher tem marido, ou seja, que tê-la seria pecado, já seria errado. Ele é advertido com relação a isso, mas infelizmente ele não freia os seus instintos e acaba convidando essa mulher para se deitar com ele e assim adulterando com esta mulher. O nome da mulher é Batseba e ela tinha como marido Urias. Para azar de Davi, essa mulher acaba engravidando. Davi toma conhecimento de que essa mulher está grávida e ele começa a traçar alguns planos em sua mente para que o seu pecado pudesse ficar encoberto. A primeira ideia que Davi tem é de, olha, eu vou chamar Urias de volta da guerra, vou pedir para que ele possa se deitar com a sua mulher e todos vão ficar sabendo de que, na verdade, ela engravidou do seu próprio marido. Essa ideia não dá muito certo. Urias volta da guerra, mas Urias era um homem piedoso e não se vê digno de, enquanto as pessoas estão lá na batalha, enquanto o seu comandante Joabe está na batalha, ele não se acha digno de ir para casa e se deitar com a sua mulher. Então a primeira estratégia de Davi cai por terra. A segunda estratégia de Davi é embriagar Urias para que ele, embriagado, pudesse ir para a sua casa e dar continuidade àquele primeiro plano de Davi de Urias deitar-se com a sua mulher e assim encobrir o pecado de Davi. Esse plano também não dá certo, apesar de Urias ter se embriagado, ele não vai para casa e continua dormindo no palácio. Davi, não vendo outra saída, tem na sua mente um plano desastroso de tirar a vida de Urias. E pede para que Joabe, o comandante do exército, pudesse colocar Urias num local na batalha onde a probabilidade dele morrer fosse muito maior. E é isso que acontece. Urias é morto e Davi, na sua mente, acha que o seu pecado está completamente encoberto. Só que tudo isso que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Eu disse que não ia me deter muito no capítulo 11, eu vou me deter mais no capítulo 12, que é quando Natã, o profeta, vai repreender Davi. E no capítulo 12 de 2 Samuel diz assim: o Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa, junto com os seus filhos. Comia da sua comida e bebia do seu copo. Dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico, e este não quis pegar uma das suas ovelhas, ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então, o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha
restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei sobre Israel e eu o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa de seu senhor e as mulheres de seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias, o heteu. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem, que se deitará com ela em plena luz do dia. Porque você o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel e em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá, mas porque com isto você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ela possa edificar os nossos corações nesse momento. Ela possa confrontar os nossos erros. Que o Senhor possa, ó Deus, através dela, nos dar, ó Pai, o privilégio de reconhecermos quando estamos pecando, de quebrantarmos o nosso coração quando formos confrontados, ó Pai, e reconhecermos que somos pecadores, miseráveis, necessitando, ó Pai, da Tua graça e misericórdia. Que o Senhor possa nos ajudar, possa usar, ó Pai, esse momento para trazer glórias ao Teu nome. É no nome santo de Jesus que eu te peço e agradeço. Amém. Davi, ele já havia estabelecido o seu reinado. Davi, a essa altura, já era muito popular, já tinha tido várias conquistas. Davi tinha uma popularidade muito grande. Davi tinha muitas riquezas. Davi, para o padrão da época, tinha muitas mulheres, mas esses privilégios não blindaram o coração de Davi com relação às tentações. E nós observamos, diante do contexto, que ele pecou contra o Senhor, cometendo no mínimo 3 pecados: o de adulterar com Batseba, o de mentir e também o de matar um homem, participando assim do assassinato de Urias. A história de Davi serve de exemplo muito grande para que nós possamos estabelecer alguns parâmetros para que a gente possa reconhecer o pecado em nossas vidas. E o quanto nós necessitamos de ser confrontados para que isto possa acontecer. O texto diz no verso 1 que o Senhor enviou Natã a Davi. E aqui nós não sabemos muito bem realmente a duração do episódio do adultério com Batseba até o Senhor enviar Natã até Davi. Nós não sabemos precisar com relação ao tempo, mas sem dúvida demorou um certo período para que Natã pudesse ser enviado a Davi da parte do Senhor. E Natã, ao repreender Davi, ele começa contando uma história. Nós conhecemos as parábolas utilizadas por Jesus Cristo, mas esse meio de comunicar uma verdade já era utilizado no Antigo Testamento, e Natã, para repreender Davi, vai utilizar-se desse recurso. E Natã começa a contar uma história. A história diz o seguinte: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado.
Ele a criou e ela cresceu em sua casa, junto com os seus filhos, comia da sua comida e bebia do seu copo, dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. E aqui Natã começa a apresentar um verdadeiro paradoxo na vida desses dois homens. Enquanto um tinha em abundância, o outro tinha em escassez. Enquanto um possuía tudo, o outro possuía apenas uma cordeirinha. A história continua e diz que, certo dia, chegou um viajante à casa do homem rico. E este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Pelo contrário, em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. E é interessante a reação que Davi vai ter ao escutar essa história. Davi vai se revoltar, Davi vai ficar indignado com relação ao procedimento daquele homem que possuía tudo e acabou tirando daquele que possuía apenas uma cordeirinha. O verso 5 nos informa que o furor de Davi se acendeu contra aquele homem e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Olha a capacidade de Davi de julgar bem, a capacidade de Davi de escutar uma história e emitir sobre ela um juízo justo. O que Davi está falando aqui é uma grande verdade. Aquele homem que pegou a cordeirinha do outro que não possuía nada, deveria ser morto. O que Davi não imaginava é que aquela história estava ilustrando o seu procedimento. Que na verdade a sentença que ele acabara de proferir era na verdade para ele. O homem que deveria ser morto era Davi. O texto continua dizendo que pela cordeirinha o homem deveria restituir 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Verso 7. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. E essa, eu acredito, que é uma das partes muito importantes do texto, onde sem dúvida Natã, sendo utilizado como instrumento de Deus, está falando para Davi: esse homem é você. O homem que possuía tudo e que tirou daquele que tinha escassez. Esse homem é você. Esse homem que deveria ser morto é você, Davi. E sem dúvida, Natã foi revestido de muita coragem, porque ele estava confrontando nada mais, nada menos de que um rei muito popular em Israel. Um rei que tinha várias conquistas em seu currículo. Aquele que era muito admirado pelo povo. Mas Natã, sendo um instrumento de Deus, não calou a sua voz e disse a verdade para Davi. O texto continua no verso 7 dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei sobre Israel e o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa de seu senhor e as mulheres de seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. Natã começa a encaixar o perfil de Davi com a história do homem que possuía tudo. Davi tinha tudo em suas mãos. E o texto acrescenta que, se isto lhe fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. O agravante ainda é que Davi poderia ter pedido, e mesmo assim o Senhor haveria acrescentado tais e tais coisas. No verso 9, a pergunta de Natã para Davi é esta: por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? E sem dúvida, irmãos, essa era uma das perguntas que nós deveríamos fazer sempre. Por que nós escolhemos fazer o que é mal perante os olhos do Senhor? Por que nós não conseguimos enxergar o grande mal que o pecado traz em nossas vidas? Por que nós não conseguimos enxergar o grande
bumerangue, cheio de consequências malignas, que nós estamos jogando ao pecar. E um dia ele chegará de volta, trazendo consequências desastrosas para a nossa vida. Por que nós resolvemos desprezar a palavra do Senhor? Davi começa, ou melhor, Natã começa a proferir algumas consequências que esse pecado traria na vida de Davi. Com a espada você matou Urias, o heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Uma das consequências que esse grande mal que Davi havia feito, era que a espada jamais se apartaria da sua casa. E nós que já conhecemos bem a história de Davi, nós vamos perceber que os da própria casa irão começar a perseguir o rei. Os seus próprios filhos vão se rebelar contra Davi e a espada realmente não se apartou de sua casa. O texto continua no verso 11 dizendo: assim diz o Senhor, eis que farei com os que de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia. E esse é um dos pecados que um dos filhos de Davi vai cometer, pegando as concubinas de seu pai e trazendo elas para se deitar com ele. O verso 12 continua dizendo: porque você o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel e em plena luz do dia. Davi queria ter colocado toda a poeira para debaixo do tapete. Queria que aquilo que ele fez de mal pudesse ser escondido de toda o Israel. Mas o que o Senhor estava prestes a fazer para ele não seria às escondidas, não seria em secreto, seria em plena luz do dia. Isso traria vergonha ao nome de Davi. O verso 13 apresenta o reconhecimento do pecado. Então, Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E muitas das vezes, irmãos, eu não sei se você já fez esse questionamento, muitas das vezes eu ficava me questionando como é que pode Davi ser considerado um homem segundo o coração de Deus e ter sido um homem de sangue, ter matado muitas pessoas, ter desprezado a palavra do Senhor, tomando a mulher que possuía um marido, matando o marido dessa mulher, mentindo sobre tudo isso, orquestrando planos malignos. E por que mesmo assim Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus? E talvez o verso 13 apresente a resposta. Davi era um homem que se quebrantava quando era confrontado. Davi era um homem que se quebrantava quando a palavra do Senhor era aplicada a ele. Davi não quis colocar justificativas, não quis orquestrar outro plano. O que ele disse foi: eu pequei contra o Senhor. E se você quiser ver mais textos com relação a esse mesmo tema, o Salmo 51 e também o Salmo 32 vão ser compostos por Davi justamente nesse contexto do reconhecimento do pecado. E Natã respondeu, continuando a leitura: também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. E aqui, irmãos, está o sol por detrás da nuvem do pecado. Por detrás de nuvens densas de pecado, há sempre a luz do perdão de Deus. E o Senhor, sendo misericordioso, não iria fazer com que Davi morresse. Apesar de trazer grandes consequências à sua decisão, o Senhor foi gracioso para com ele, dizendo que ele não morreria. Porque o julgamento que ele proferiu a respeito daquele homem que deveria morrer era justo. Davi realmente deveria morrer.
mas o Senhor foi misericordioso. Mas mesmo assim as consequências vieram para a vida de Davi e serão ditas agora no verso 14, continuando. Mas, porque com isto você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que ele nasceu morrerá. E aqui é interessante o argumento do Senhor com Davi. O Senhor poderia ter muito bem dito: olha, Davi, isso está acontecendo porque você mentiu. Isso está acontecendo porque você adulterou. Isso está acontecendo porque você foi coparticipante de um assassinato de um homem justo. Mas o Senhor não apresenta esse argumento. Ele apresenta o argumento de que, pelo procedimento de Davi, os inimigos foram motivados a blasfemar contra o Senhor. E é muito importante nós destacarmos isso, porque Jesus Cristo nos evangelhos nos alerta sobre sermos causa de tropeço, que melhor seria pular de um penhasco com uma pedra amarrada ao nosso pescoço, do que sermos causa de tropeço para qualquer filho de Deus. Muito cuidado com os pecados que você comete e leva pessoas a falarem mal do nome de Deus. Muito cuidado com as suas atitudes que levam as pessoas a se afastar do Criador. Muito cuidado com os pecados que você comete, que causam vergonha ao nome de Deus. Que isso possa servir de advertência para cada um de nós. E para findarmos, o texto nos informa no verso 15 que Natã foi para a sua casa. Irmãos, eu gostaria de trazer algumas aplicações para as nossas vidas diante desse texto. O nosso tema é o reconhecimento do pecado. E diante desse tema, eu gostaria de observar a vida de Davi e ver o que não levou ele a reconhecer o pecado e, por último, o que levou ele a reconhecer o pecado. Primeira coisa, o que não levou ele a reconhecer o pecado. Escutar histórias sobre o pecado não nos leva necessariamente a reconhecer o pecado. Davi escutou a história de um homem que havia cometido grandes atrocidades contra outro homem. Mas mesmo assim isso não levou Davi a reconhecer o seu pecado. Davi escuta a história muito bem contada por Natã, e Davi não reconhece em nenhum momento que a história se tratava dele. Então, muitas das vezes, escutar histórias sobre pecado não vai nos levar a reconhecermos o nosso pecado. Davi até profere um juízo bom, até profere um juízo correto a respeito da história dos dois homens, do homem que possuía tudo e daquele que possuía apenas uma cordeirinha. Davi corretamente diz que aquele homem deveria morrer e deveria restituir 4 vezes mais. Mas mesmo assim Davi não entende que a história se tratava a respeito dele. Então, escutar histórias a respeito do pecado não vai nos levar necessariamente a reconhecer o nosso pecado. Escutar histórias sobre o pecado não vai levar nós a reconhecer o nosso pecado. A segunda coisa que não nos leva a reconhecer o pecado é proferirmos ou julgarmos corretamente as ações dos outros. Eu gostaria de dar um exemplo, eu acredito que você vai entender melhor. Nas nossas igrejas não existe esse costume, infelizmente, se na sua existe, é melhor que você pare com isso. É muito comum em algumas igrejas, quando o pastor está pregando, o pastor pedir para que você possa falar para a pessoa que está do seu lado alguma coisa. E indiretamente, talvez não é a intenção do pastor isso,
mas foge de você o texto. Você consegue perceber que aquela pessoa deveria sofrer a consequência pelo pecado, mas você não. E Davi foi esse homem. Davi reconhecia que aquele homem que tomou a ovelhinha, daquele que possuía apenas uma, deveria morrer. Mas ele não entende que aquilo se tratava a respeito dele. Então nós julgarmos corretamente as ações dos outros, ou proferir juízos corretos a respeito dos outros, isso não nos leva a reconhecer o pecado. Quantas e quantas pregações que nós escutamos, nós não pensamos assim: rapaz, que bom seria que aquela pessoa estivesse aqui para escutar isso. Aquela pessoa necessitava tanto dessa palavra. Na verdade, aquela pessoa que está tão distante dos caminhos do Senhor, aquela pessoa que tem andado inconstante em seus caminhos, necessitava tanto dessa palavra. E muitas das vezes nós não reconhecemos que isso se aplica a nós. Então, fazer juízos corretos a respeito dos pecados dos outros não nos leva necessariamente a reconhecer os nossos. E uma coisa levou Davi a reconhecer o seu pecado. Uma coisa preciosa e que muitas das vezes nós entendemos nesse mundo onde o politicamente correto tem tomado conta, nós entendemos como algo negativo. Davi entende e reconhece o seu pecado quando a palavra de Deus é aplicada a ele. Quando Natã fala, você é o homem, Davi entende que ele havia pecado. Davi entende o grande mal que ele havia feito. E, irmãos, se nós queremos reconhecer o pecado em nossas vidas, nós vamos necessitar de pessoas que digam para nós: você é o homem. Você é o homem que precisa parar de mentir. Você é o homem que precisa parar de consumir besteira na internet. Você é o homem que precisa parar dessa timidez com relação ao evangelismo. Em outras palavras, irmãos, nós precisamos que a palavra de Deus seja aplicada aos nossos corações. Nós precisamos de pessoas que olhem para nós e digam: é você. Nós não precisamos olhar para o lado, nós não precisamos dizer para as outras pessoas, nós precisamos ouvir que nós somos os homens. Nós somos aqueles que necessitamos de arrependimento. Sem dúvida, irmãos, a explicação do texto é muito importante. Sem dúvida, os tópicos a respeito do texto é muito importante. Mas uma das partes importantes, e talvez a mais importante do texto, é a aplicação. Eu tenho acompanhado algumas pessoas e tenho criado projeto a respeito de devocionais recentemente. E quantas pessoas não sabem fazer uma tarefa básica, que é ler a Bíblia e perguntar o que aquilo tem a ver com a minha vida. Ler o texto sagrado e tirar aplicações daquilo para a sua vida. É isso que vai nos levar, meu querido, a reconhecer o pecado. Davi não reconheceu quando escutou uma bela história a respeito do pecado. Davi não reconheceu quando ele proferiu um juízo correto a respeito daquela história. Davi reconhece o seu pecado quando ele escuta: você é o homem. Sem dúvida, um ato misericordioso da parte de Deus é quando Ele usa pessoas para apontar os nossos erros e dizer: você é o homem. Sem dúvida, foi um ato misericordioso do Senhor enviar Natã até Davi para que ele pudesse proferir aquilo. Dizer para Davi: Davi, você é o homem. Você é o homem que possuía tudo e tirou das mãos daquele que não possuía pouco. Você era o homem que tinha muitos bois, muitos cordeiros, e foi tirado daquele que não possuía nada.
Reconheça, meu querido, também como um ato de misericórdia de Deus, você ter pessoas na sua vida que levem você a aplicar a palavra de Deus ao seu coração. Considere um ato misericordioso você ter amigos que levem você a aplicar a palavra de Deus corretamente à sua vida. Considere como um ato misericordioso de Deus você possuir uma igreja séria, você ser membro de uma igreja séria, onde a palavra é pregada fielmente, e no final o pastor vai aplicar a palavra de Deus ao seu coração. Tudo isso, irmãos, é graça de Deus, porque sem o reconhecimento do pecado, nós estamos fadados a morrer, porque o salário do pecado é a morte. Sem o reconhecimento do pecado, nós estamos fadados a viver longe da presença de Deus, a caminhar a passos largos em direção a um abismo espiritual. Leia a palavra de Deus, meu querido. Leia. Procure boas explicações. Leia bons comentários bíblicos, mas atente-se a isso. A palavra de Deus deve ser aplicada às nossas vidas. Ao ler o texto bíblico, a partir de agora, tente ver que você é o homem que necessita de misericórdia. Você é o homem que precisa de perdão da graça de Deus. Você é o homem que precisa correr para os braços do Pai e pedir misericórdia. Nós somos essas pessoas. E tudo isso, irmãos, depende de algo muito importante: aplicarmos corretamente a palavra de Deus nas nossas vidas. É muito importante também esta última aplicação. Sem que nós, irmãos, reconhecemos o quão pecadores nós somos, se nós não aplicarmos a palavra de Deus ao nosso coração para que nós fazemos isto, tão pouco nós seremos usados por Deus como instrumentos para levar pessoas a também reconhecerem isso. Eu gostaria de deixar essa aplicação por último. Aplique a palavra de Deus ao seu coração, para que também você possa ser usado para mostrar aos pecadores que eles necessitam de arrependimento, de que Deus, em Jesus Cristo, pagou o preço pelos nossos pecados, e nós precisamos reconhecer isso. Que Deus, irmãos, possa ser misericordioso, para que ao lermos a sua palavra, o nosso coração não possa ser levado a pensar em outras pessoas a não ser nós mesmos. Que o nosso coração não seja levado a ver tão claramente o pecado dos outros, mas cegarmos com relação aos nossos. Que Deus tire a venda que nos atrapalha tanto. E um dos instrumentos que Ele vai utilizar para que essa venda possa ser retirada é: aplique a palavra de Deus ao seu coração. Entenda que você é o homem, a semelhança de Davi, que precisava reconhecer que havia pecado. Que Deus possa nos ajudar, irmãos, a batalharmos contra o pecado. Amém? Amém. Uma bênção, irmãos, que possamos refletir nessa mensagem. Passando aqui para a parte dos avisos, irmãos. Se você gostaria de fazer parte desse ministério, você pode estar procurando a gente. Todos os anos tentamos formar aí uma nova equipe para dar continuidade a esse ministério. Você poderia aí estar nos comunicando, como alguns jovens já perguntaram como podem fazer parte. Você também pode estar entrando em contato com a gente para fazer parte desse ministério. Gostaria que os irmãos comentassem aí de que igreja os irmãos fazem parte, como fazemos nos nossos encontrões, reconhecemos as igrejas, que você possa aí comentar
de qual igreja você faz parte, de onde você está assistindo. Gostaríamos também de convidar os irmãos para fazer especiais, irmãos. Pretendemos dar continuidade aos encontrões dessa forma, enquanto não for possível a gente nos reunir presencialmente, e também dar oportunidade de você trazer um especial, e na próxima live você pode aí estar trazendo um louvor para podermos estar apreciando junto com os irmãos. E a dinâmica, temos 3 perguntas, faremos aqui 3 perguntas relacionadas à mensagem do seminarista Clemilson. O primeiro que comentar a resposta correta, né, vai ganhar um brinde, um prêmio. Nós vamos dar aí nos comentários quem foram os vencedores e o prêmio que cada um ganhou. Então, primeira pergunta é: por que Davi era um homem segundo um coração de Deus? Então, segundo a pregação do seminário Clemilson, por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Segunda pergunta: o que não levou Davi a reconhecer o pecado, né? O irmão Clemilson nos trouxe aqui algumas coisas que aparentemente deveriam trazer, mas que não trouxeram o arrependimento a Davi. Coloque aí sua resposta e vamos analisar. E a terceira pergunta é: o que levou Davi a reconhecer o seu pecado? Então, o que levou Davi a reconhecer o seu pecado? Então, irmãos, vamos encerrando nosso primeiro encontrão online. Gostaria de convidar novamente aqui o pessoal do louvor para encerrarmos com mais um cântico. Somente és Deus.
Amém.